Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 9 de fevereiro de 2018. 13 Reasons Why. Novo ano, novas séries. Esse fenômeno que devolveu o título de Era de Ouro para a televisão continua apresentando conteúdos novos que deixam a gente vidrado na TV. O conteúdo para a televisão segue cada vez melhor e, entre lançamentos e novas temporadas, muita coisa boa será lançada esse ano. Mesmo com a ausência de Game of Thrones, que só volta em 2019, programas para todos os gostos tomam os canais e serviços de streaming. Por isso, selecionamos as 15 séries mais aguardadas em 2018. Uma das séries que abalou 2017 foi Adolescente 13 Reasons Why. Contando a história do suicídio de Hannah Baker Catherine Langford, a série chocou por tratar do assunto de forma realista. Produzida por Selena Gomez, a série ganhou uma segunda chance para continuar sua história e deve mostrar o desenrolar da vida dos jovens depois da morte da jovem. A série conta a história de Hannah Baker Catherine Langford, mais precisamente, a história de sua morte. Antes de cometer suicídio, Hannah deixa uma série de fitas cassete explicando a 13 pessoas o envolvimento de cada uma com os eventos que a levaram a se matar. A série começa quando Clay Jensen de Illuminate recebe as fitas e tenta entender o que Hannah estava passando. Diferente das outras pessoas que constam nos áudios, Clay não consegue entender por que faz parte desse grupo e como ele contribuiu para que a garota se matasse. A cada episódio, então, acompanhamos o garoto enquanto ele ouve sobre os colegas de escola e, com ele, percebemos que Hannah tinha muitos segredos, e que a maioria das pessoas retratadas nas fitas é culpada de não ficar e ouvir uma amiga, entender que ela estava sofrendo e ajudar de alguma maneira. Em Santa Catarina, ficção se torna realidade, ao desmembrar o primeiro boletim epidemiológico de tentativas e óbitos por suicídio no Brasil, divulgado nesta quinta-feira 21 pelo Ministério da Saúde, a região sul fica nitidamente em destaque. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná respondem por uma taxa de 23% dos casos. Considerando que os estados detêm somente 14% da população nacional, o número é preocupante. Entre 2011 e 2015, as maiores taxas de óbito por suicídio foram registradas nos estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Mato Grosso do Sul, que apresentaram, respectivamente, 10,3, 8,8 e 8,5 óbitos por 100 mil habitantes. Segundo dados divulgados pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica DIV-SC, em 2016, 2.990 catarinenses tentaram o suicídio e 603 foram a óbito. Em 2015, foram registradas 2.909 tentativas de suicídio e 598 óbitos. Entre os fatores de risco para o suicídio estão transtornos mentais, como depressão, alcoolismo, esquizofrenia, questões sociodemográficas, como isolamento social, psicológicos, como perdas recentes, e condições clínicas incapacitantes, como lesões desfigurantes, dor crônica, neoplasias malignas. No entanto, tais aspectos não podem ser considerados de forma isolada e cada caso deve ser tratado no Sistema Único de Saúde conforme um projeto terapêutico individual. O Espiritismo nos esclarece que o suicídio é triste ilusão porque somos seres imortais, e a vida continua, plena, além da morte do corpo físico.
São várias as causas que conduzem o ser humano ao suicídio, todas indicativas do desconhecimento de como funcionam a justiça e a misericórdia divinas. Materialismo severo, solidão, depressão, enfermidades incuráveis, violência, maus tratos, abusos de todo tipo, pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência e abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, drogadização, distúrbios mentais, desesperança, obsessão de espíritos. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona os espíritos nas perguntas 943. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? Efeito da ociosidade, da falta de fé e, muitas vezes, da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais hei tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. 944. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida. Não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. O Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro Religião dos Espíritos, aborda o tema na reunião pública de 3 de julho de 1959, onde comenta a pergunta N. 957, do Livro dos Espíritos. No suicídio intencional, sem as atenuantes da moléstia ou da ignorância, há que considerar não somente o problema da infração ante as leis divinas, mas também o ato de violência que a criatura comete contra si mesma, através da premeditação mais profunda, com remorso mais amplo. Atormentada de dor, a consciência desperta no nível de sombra que se precipitou, suportando compulsoriamente as companhias que elegeu para si própria, pelo tempo indispensável à justa renovação. Contudo, os resultados não se circunscrevem aos fenômenos de sofrimento íntimo, porque surgem os desequilíbrios consequentes nas sinergias do corpo espiritual, com impositivos de reajuste em existências próximas. É assim que, após determinado tempo de reeducação, nos círculos de trabalho fronteiriços da Terra, os suicidas são habitualmente reinternados no plano carnal, em regime de hospitalização na cela física, que lhes reflete as penas e angústias na forma de enfermida desinibições. Ser-nos-á fácil, desse modo, identificá-los, no berço em que repontam, entremostrando a expiação a que se acolhem. Os que se envenenaram, conforme os tóxicos de que se valem, renascem trazendo as afecções valvulares, os achaques do aparelho digestivo, as doenças do sangue e as disfunções endocrínicas, tanto quanto outros males de etiologia obscura. Os que incendiaram a própria carne amargam as agruras da ictiose ou do pênfigo, os que se asfixiaram, seja no leito das águas ou nas correntes de gás, exibem os processos mórbidos das vias respiratórias, como no caso do enfisema ou dos cistos pulmonares. Os que se enforcaram carregam consigo os dolorosos distúrbios do sistema nervoso, como sejam as neoplasias diversas e a paralisia cerebral infantil. Os que estilhaçaram o crânio ou deitaram a própria cabeça sob rodas destruidoras, experimentam desarmonias da mesma espécie, notadamente as que se relacionam com o cretinismo. E os que se atiraram de grande altura reaparecem portando os padecimentos da distrofia muscular progressiva ou da osteite difusa.
Segundo tipo de suicídio, direto ou indireto, surgem as distonias orgânicas derivadas, que correspondem a diversas calamidades congênitas, inclusive a mutilação e o câncer, a surdez e a mudez, a cegueira e a loucura, a representarem terapêutica providencial na cura da alma. Junto de semelhantes quadros de provação regenerativa, funciona a ciência médica por missionária da redenção, conseguindo ajudar e melhorar os enfermos de conformidade com os créditos morais que atingiram ou segundo o merecimento de que dispõem. Guarda, pois, a existência como dom inefável, porque teu corpo é sempre instrumento divino, para que nele aprendas a crescer para a luz e a viver para o amor, ante a glória de Deus. Esta foi a crônica do amanhecer de 9 de fevereiro, por Feijão.